Nesse último vídeo da série de investimentos no exterior, hoje vou falar sobre ETFs de Bitcoin. O Bitcoin, ele não pertence a nenhum país e nem ao Brasil, então eu achei interessante trazer esse ativo para ser discutido aqui também. Você provavelmente já ouviu falar das centenas de pessoas que aparentemente ficaram milionárias investindo em Bitcoin. E se você não sabe absolutamente nada sobre Bitcoin, clica nesse link aqui em cima porque eu já fiz uma aula falando sobre o ativo. Resumidamente, o Bitcoin é uma criptomoeda descentralizada, ou seja, ela não pertence a nenhum país ou a nenhuma instituição. E nos últimos 10 anos, o Bitcoin teve uma valorização de mais de 20.000% em dólares. É uma valorização absurda nesse período de tempo. E por conta disso, várias pessoas têm se interessado por Bitcoin e ele vem ganhando bastante popularidade porque tem muitas empresas, como a própria Tesla, por exemplo, que investem em Bitcoin, ou até mesmo grandes nações, grandes países que também investem em Bitcoin, incluindo os Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos possuem cerca de 210 mil Bitcoins. Isso, gente, tem um valor de 13 bilhões de dólares. É muito dinheiro que os Estados Unidos possuem em Bitcoin, fora os outros países que também possuem. Nesse gráfico a gente consegue ver quais são os maiores países que possuem Bitcoin. Então aqui, como eu falei, os Estados Unidos, eles possuem aí cerca de 210 mil Bitcoins, com um valor de mercado de 13 bilhões de dólares. Em segundo lugar vem a China, com cerca de 12 bilhões de dólares em Bitcoin. Depois vem Reino Unido, com quase 4 bilhões, Alemanha com 3 e El Salvador com esse valor aqui. E aí, esses são, atualmente, né, segundo dados de abril de 2024, são os países que possuem maior quantidade de Bitcoin. É importante mencionar aqui que o Bitcoin é um investimento altamente especulativo e não há garantia nenhuma de que você vai ter bons retornos ao longo do tempo. Quando você investe em uma ação, por exemplo, você vai fazer a análise fundamentalista da empresa, você está investindo em um negócio que gera receita, que gera lucros. E quando você investe em Bitcoin, você está simplesmente investindo em uma moeda, não há geração de receita, não há geração de lucros, então é um investimento bem especulativo. Então, da mesma forma que você pode ganhar bastante dinheiro com Bitcoin, você também pode perder dinheiro porque não há garantia nenhuma de que ele vá continuar se valorizando ao longo do tempo. Dessa forma, é importantíssimo que você respeite o seu perfil de investidor. Não é porque está todo mundo falando sobre Bitcoin ou porque o seu vizinho ou o seu primo investem que você precisa investir, porque talvez vocês tenham perfis de investidor totalmente diferentes. Porque talvez o Bitcoin seja interessante para um investidor que tem um perfil agressivo, mas para um investidor que tem um perfil conservador pode ser um mau negócio, já que vai envolver questões de preferências e talvez se você é um investidor super conservador, você vai investir em Bitcoin por influência de pessoas, isso vai te causar ansiedade, você vai agir às vezes por impulso e pode até ter muito prejuízo por conta disso. Além disso, se você estiver investindo para o curto prazo, o Bitcoin pode ser um péssimo negócio, porque geralmente no curto prazo, os preços dos ativos de renda variável, eles oscilam bastante. E o Bitcoin, por ser uma criptomoeda, é um dos ativos mais voláteis que existem em se tratando de volatilidade, comparando com ações, por exemplo. Então tenha bastante cuidado antes de sair investindo em Bitcoin. Para vocês terem uma noção, por exemplo, tem pessoas que investem em Bitcoin e depois de alguns meses elas veem ali os preços despencarem 40%, 60%, o que é um movimento normal no Bitcoin. Só que isso pode assustar muita gente e tem muito investidor que compra o Bitcoin e na hora que vê o ativo começar a cair, vai no desespero e vende com prejuízo. Isso porque, mais uma vez, da mesma forma que o Bitcoin pode valorizar bastante, ele também pode desvalorizar. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo prático de como os preços do Bitcoin eles oscilam ao longo do tempo. Nesse gráfico a gente consegue ver que quem investiu no Bitcoin lá em novembro de 2021 teve uma desvalorização de 64% no seu ativo em um período aí de pouco mais de um ano. Né? Que olha só como que a gente vê que foi despencando nesse período de tempo. Então imagine você, se você tivesse 10 mil reais e você investiu esses 10 mil em Bitcoin e depois de um ano você viu esses 10 mil virarem 4 mil reais. Qual seria a sua reação? Você iria esperar o mercado recuperar o preço do Bitcoin ou você iria se desesperar e vender os seus ativos com prejuízo? Você precisa fazer essa pergunta para si mesmo e ser bastante honesto com a resposta porque é o seu dinheiro que está em jogo.
Se a gente vê quem investiu lá em novembro de 2021, teve esse período aqui de mais de um ano, né, de desvalorização da moeda, e a gente viu que isso foi recuperado agora só nessa alta de 2024. Então foi um período aí de mais de um ano que a pessoa viu a sua carteira de bitcoins com uma grande desvalorização. Então aqui são movimentos que não é todo investidor que está preparado para ver isso, não é todo investidor que se sente confortável em ver os seus ativos despencando dessa forma. Entendido isso, eu vou falar sobre os ETFs de Bitcoin, e como vocês já sabem, eu já falei aqui no canal, os ETFs são fundos de investimento negociados em bolsa. E da mesma forma que existem ETFs de ações, de renda fixa, ETFs de REITs, também vão existir ETFs de Bitcoin. Se você investe em Bitcoin de forma independente, você vai mandar o seu dinheiro para uma corretora, você vai comprar os bitcoins e você vai transferir os bitcoins para uma carteira. E existem dois tipos de carteira, que são carteiras online e carteiras offline, que são as tipo Hot and Cold Wallet. As carteiras online, que são as Hot Wallets, são tipo aplicativos que você vai baixar no seu computador ou no seu celular e você vai transferir o seu dinheiro para lá. Porém, existe risco de hacker. Você pode ser hackeado tanto na sua carteira, que está online, quanto na sua corretora. Ou seja, se você não mandar o dinheiro para a carteira e deixar na sua corretora de criptomoedas, existe o risco de hacker para os dois tipos. E também existem as cold wallets, que são aquelas carteiras offline, que são tipo dispositivos que você conecta no computador e você transfere os bitcoins e eles ficam salvos ali naquele dispositivo. É tipo um pendrivezinho que você coloca no computador mesmo. Muita gente considera esses dispositivos mais seguros, porém eles não são isentos de risco. Porque você pode, vamos supor que você guarda em um lugar seguro na sua casa, você pode sofrer algum assalto, você pode ser roubado, alguém pode roubar de você. Ou se você não deixa no lugar seguro, você pode perder a sua cold wallet. Então, não é isento de risco, você tem risco nos dois. Quando você investe em um ETF de Bitcoin, vai ter uma empresa comprando os Bitcoins para você. Então, de certa forma, você fica com menos risco, né? Você não vai ter o risco, por exemplo, de perder o dispositivo se você tiver uma cold wallet. E o risco de hacker, você tem um risco menor. Não quer dizer que o risco é isento. Dependendo da forma que a empresa do ETF guarda os bitcoins, também existe o risco de cyberataque. Porém, geralmente, como essas empresas são muito grandes, elas têm um sistema robusto de segurança que é muito mais seguro do que nós, meros mortais, né, colocando ali em uma cold wallet, por exemplo. Então, o risco, né, de você ser roubado, de ser atacado, ele é menor. Além disso, quando você investe em um Bitcoin através de um ETF, você vai pagar uma taxa de administração, que é uma taxa comum quando a gente investe em ETF. E se você investisse ali de forma independente, você não pagaria essa taxa. Então, se você é um investidor que já tem Bitcoins, já investe de forma independente, se sente seguro e confortável em guardar os seus Bitcoins na sua wallet, talvez os ETFs de Bitcoin não sejam tão atrativos. Porém, se você é um investidor que sempre teve vontade de investir em Bitcoin, mas acha muito complexo ou tem medo dessa questão da segurança da carteira, talvez os ETFs de Bitcoin sejam uma boa forma de você começar a se expor a esses ativos, porque não vai ser você que vai possuir os Bitcoins, né? Eles vão estar ali sendo investidos por uma empresa que vão oferecer cotas através de ETFs. Pensando nas vantagens e desvantagens de se investir em um ETF de Bitcoin, a primeira delas é justamente essa facilidade de você investir através de um ETF. Você não vai precisar se preocupar com a questão de ter uma carteira, com a complexidade, de como garantir que você tenha segurança ali na sua carteira, e acaba que você não vai ter que ficar se preocupando em perder a sua carteira, caso você tenha uma cold wallet, ou de ser hackeado, caso você tenha uma hot wallet. Sem contar que os ETFs de Bitcoin, eles têm ali gestores profissionais que estão gerenciando aquele ETF, então é um conforto, uma segurança um pouco maior, porque são profissionais capacitados que estão ali com aquela parte da administração do fundo. Pensando em desvantagens, a primeira delas é que quando você investe em um ETF de Bitcoin, você vai pagar a taxa de administração, como eu falei, você não vai pagar caso você invista de forma independente, mas quando você investe em um ETF, você paga a taxa de administração. Além disso, uma outra desvantagem é que você não é o dono dos Bitcoins. Aquela frase, not your keys, not your coins, né? Que significa, se as chaves não são suas, as moedas não são suas, porque não é você que possui o Bitcoin, você está investindo
em Bitcoin de forma indireta, de forma passiva, através de um ETF. Caso você invista de forma independente, você tenha Bitcoin na sua carteira, por exemplo, você pode transacioná-los quando você quiser, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então essa é uma desvantagem de você investir através de um ETF. Outro ponto importante sobre Bitcoins, a questão de risco, né, é que os Bitcoins, eles estão aí em um mercado de criptomoedas, que é um mercado que ele não é muito regulamentado ainda. Pra vocês terem uma ideia, por exemplo, só agora em janeiro de 2024 que os ETFs de Bitcoin que investem diretamente em Bitcoins foram regularizados e liberados lá nos Estados Unidos. Existe um órgão lá nos Estados Unidos que se chama SEC, que é Securities and Exchange Commission. Eles são tipo a polícia da bolsa. E eles regularizaram, eles liberaram, na verdade, esses Bitcoins, né? Tem pouquíssimos meses, então é um mercado relativamente novo quando se trata de ETFs de Bitcoin. Então, atualmente existem vários ETFs de Bitcoin, vários tipos de ETFs, mas os dois principais são ETFs de futuro, que basicamente eles vão investir ali em contratos futuros que têm expectativa de como que o preço do Bitcoin vai se comportar ao longo do tempo. Então os gestores dos fundos vão comprar contratos futuros de Bitcoin e vão oferecê-los através de cotas em ETF. E o segundo tipo, né, o principal, é o ETF que compra Bitcoins. Então eles vão lá, eles vão comprar Bitcoins, vão colocar esses Bitcoins em uma carteira e vão oferecer esses Bitcoins para o investidor através das cotas de ETFs. Nesse site aqui a gente consegue ver quais são os principais, os maiores ETFs negociados na Bolsa Americana que movimentam Bitcoins. Então aqui a gente consegue ver, né, eu recomendo vocês entrarem no site, dar uma olhadinha aqui nos ETFs para ter mais familiaridade, mas eu vou dar uma olhada com vocês esse primeiro aqui, ó, o IBIT, que atualmente é o maior. Então eu entrei aqui no site do iShares e vamos dar uma olhadinha nesse ETF, o IBIT. Ele tem um valor de aporte bem baixo, então a partir de $35 já dá para comprar uma cota desse ETF. Ele tem aqui uma taxa de 0,25%, como eu falei, né, todos os ETFs geralmente eles vão cobrar ali uma taxa de administração, então esse ETF também vai ter taxa de administração, e aí eles falam aqui, né, que ele vai permitir que os investidores invistam em Bitcoin através de uma corretora tradicional. Outro ponto interessante aqui é que esse ETF ele é gerenciado pela BlackRock, que atualmente ela é a maior gestora de ETFs do mundo. Então aqui a gente consegue ver quais são as maiores provedoras de ETFs dos Estados Unidos. O primeiro lugar aqui é a BlackRock, que é a gestora que vai oferecer esse ETF, o IBIT. Tem também a Vanguard, tem essa outra aqui, State Street Global Advisors, tem a Invesco, Charles Schwab. Então tem várias aqui, né, as maiores dos Estados Unidos, mas a primeira é a BlackRock. Então voltando aqui para o ETF, vamos dar uma olhadinha aqui em outras informações importantes também. Aqui, ó, ele tem um valor aqui de ativos, né, de 21 bilhões de dólares de ativos. Então são 21 bilhões de dólares investidos em Bitcoin. E como eu falei, os ETFs que investem diretamente em Bitcoins, eles foram liberados nos Estados Unidos tem poucos meses, então, como vocês podem ver aqui, esse ETF ele foi fundado lá em janeiro de 2024, então tem aí 7, 8 meses, né, que ele foi fundado, então é um ETF muito novo. E aqui a gente consegue ver, né, as holdings que 100% do valor, né, praticamente, ele está investido em Bitcoin. Então, é um ETF que majoritariamente vai investir em Bitcoin. E para investir nesse ETF é bem simples, basta entrar na sua corretora internacional, no meu caso, por exemplo, a Interactive Brokers, você vai acessar o seu portal, você vai colocar o código IBIT, que é o código do ETF de Bitcoin, e você vai colocar ali o valor que você quer investir e vai comprar. E para finalizar esse vídeo, eu quero te falar que você não deve se sentir pressionado a investir em Bitcoin só porque você vê que as pessoas estão investindo ou porque está todo mundo falando desse ativo. Todo mundo está falando do Bitcoin agora porque ele tá em uma alta valorização, até o Trump falou aí dos Bitcoins nas últimas semanas e isso gera bastante murmurinho no mercado. Mas não é porque as pessoas estão investindo que você precisa investir, porque é um investimento muito arriscado, muito especulativo e se não está aderente com o seu perfil de investidor, você não tem que investir só porque a maioria está investindo. Eu, particularmente, o que eu faço é coloco um percentual bem pequenininho do meu portfólio em Bitcoin. Então, cerca ali de 5% dos meus investimentos eu coloco em Bitcoin. Por quê? Porque eu penso o seguinte, que se o Bitcoin ele desvalorizar bastante ou
parar de existir, eu vou perder só 5% da minha carteira. Mas se ele valorizar bastante, eu vou ter ali 5% de exposição. Mas eu faço isso porque a minha reserva de emergência já está montada, porque eu tenho bastante diversificação em outros ativos e porque eu aceitei me expor a esse risco. Mas isso está condizente com o meu perfil de investidor. Se o seu perfil de investidor não condiz com isso, se você não se sente confortável, não invista em Bitcoin, porque o investimento em Bitcoin ele não é para todo mundo. Existem outros investimentos que são super interessantes e que atendem outros perfis de investidor. Então eu vejo vocês no próximo vídeo.